nossa lição de hoje é 3 portas. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. O autor anônimo. Então essas 3 portas, depois a cada uma nós vamos refletindo e buscando esse aprendizado para nós, porque nós somos aprendizes eternos nesta vida onde nós estamos vivendo. E a gente sabe que várias significações para portas na nossa vida. Então tudo que abre os conceitos, muda a expectativa e que nos traz uma esperança maior, sabendo que nós temos meios de executar as nossas tarefas aqui nesse mundo onde nós estamos vivendo, e sempre tem, e temos ajuda, temos todas as circunstâncias favoráveis para o nosso crescimento, mas precisamos acreditar e vamos aprender um pouco com essas 3 portas, que é para nós refletir, pensar. E a primeira, vou seguir a leitura para nós chegar na primeira ali. Esse pensamento tão simples e sábio nos chama a atenção para 3 virtudes importantes diante dos inevitáveis erros que todos nós cometemos ao longo da vida: humildade, inteligência e maturidade. É um roteiro capaz de transformar o erro em degrau de crescimento e não fazer dele um presídio de fracassados. Será que porventura já não estamos presos? Se a resposta for positiva, chegou a hora de sairmos da prisão. E para sair dela precisamos passar por 3 portas. Vamos a elas. A primeira delas é a porta da humildade. Humildade para reconhecer nossos erros. O que geralmente trava essa porta é o orgulho. Dá para se dizer assim, eu pensando nesse ponto assim, ele é o ponto negativo e o pano de fundo de todas as nossas não aceitações na vida. Porque como fala a espiritualidade superior, às vezes as suposições, os aconselhamentos são bons, exatos, vai direito à necessidade de cada um, mas é rechaçado por conta de nós admitirmos esses pontos, né? Então ele fica ali entravando, enterrando a nossa porta, sabe se dizer assim. A gente sabe que quando as dobradiças enferrujam, elas acabam quebrando ou arrancando os parafusos de dentro dos marcos dessas portas. Então, à medida que a gente não consegue sair desse orgulho danado, e ele ainda está muito forte, registrado dentro de nós, e poucos se dobram às evidências daquilo que deve se fazer realmente. O orgulho, que tenta nos tirar qualquer responsabilidade sobre nossos problemas. É claro que nem tudo é da nossa responsabilidade, mas naquilo que for, é preciso ter humildade para reconhecer os nossos equívocos. A humildade nos ajuda a diminuir os efeitos da vergonha, pois ela nos faz ver que não somos perfeitos, que não temos todas as habilidades, nem todos os saberes, aliás, ninguém tem. Mas o nosso orgulho se
recusa admitir isso. E por tal razão Jesus falou que os orgulhosos seriam rebaixados. Dá para se notar, aqui dá para até dar uma paradinha para nós refletir. Os orgulhosos seriam rebaixados. Então, todas as vezes que nós não aceitamos, o rebaixamento vem. Porque nenhuma circunstância se dobra porque nós não queremos admitir os nossos próprios erros. Nós andamos em um mundo onde as necessidades são muitas, as tendências são várias. E ele, como pano de fundo ali, o orgulho, né, não deixa a criatura admitir, até falou num ponto que é bastante urgente, que é a vergonha. Bom, se eu admitir tal coisa e aceitar, eu vou ser diminuído. Isso se tem muito. E pelo contrário, nós somos exaltados, porque tudo aquilo que aumenta a nossa estima, a nossa valorização interior, que é o que vale, e não o que os outros vão pensar. Porque muitas vezes a gente pensa, mas se eu admitir que eu estou errado, vão me rebaixar diante e eu vou ser menos. Não é aí que a criatura está se reestruturando em parâmetros melhores. Ela reconhece os seus erros. Imagina se todos nós fôssemos mais solidários com os erros dos outros. Porque muitas vezes, mesmo sabendo que nós erramos constantemente e aprendemos com esses erros também, às vezes a gente não tolera as dificuldades dos outros, né? Tantas quantas as nossas são as dificuldades dos nossos semelhantes. E vivemos aqui na mesma busca, dá para se dizer assim. E nós sempre nos achamos lá, no alto, não é? Coloca o autor. A gente sempre se julga mais. E esse é aquele orgulho, né? De não aceitar nem o anivelamento, dá para se dizer assim, dirá. E ainda assim, aqui falando do próprio Cristo, por conta desse nivelamento das criaturas, da importância natural ou igual de cada criatura de Deus, que somos todos nós, ele não distingue nem pela elevação e nem pelo rebaixamento social ou moral que cada um tenha. Ele acredita no progresso de todas as criaturas. Então, toda vez que a gente rebaixa alguém ou o nosso pensamento é menos do que nós que na verdade somos menos. Porque no mínimo a gente deveria ver a criatura da mesma capacidade de nós, de chegar, de ser melhor, de buscar a luz, tanto quanto nós vamos buscando. Mas cada um busca da sua forma, com o seu entendimento e principalmente com a sua força de vontade. E aí ela é capaz de viver mesmo num sistema que parece tumultuado, mas que ela pode viver um circuito melhor. Mas isso é fruto do próprio trabalho, do próprio esforço, de se analisar a si mesmo. Depois nós vamos para o final para usar da inteligência, para usar de todos esses artífices, para que a gente encontre o meio dessas três portas. A humildade é a primeira. Até um tema do Mano Lima, quem não tem uma desgraça, não é? Quanto mais o tempo passa e o sujeito não se atende, né, das suas reais necessidades. Em tudo. Então, para que fique bem gravado esse primeiro momento aqui, a primeira porta, a humildade. Saber que a gente não é a fonte ou o ponto das atenções, não é o melhor naquilo que faz. Tanto é que todas aquelas, dá para se dizer, aqueles empregos que nós passamos, aquilo que nós delegávamos
passou de mãos. Hoje outras pessoas fazem, talvez melhores ou nem tanto, mas estão aí fazendo. E nós, perante a vida, a gente vai ter equívocos. Às vezes a gente se equivoca naquilo que a gente vê, os nossos pré-julgamentos, muitas vezes equivocados, que às vezes não é daquela forma. Então a humildade, para ficar bem claro para nós, todos nós somos necessitados de todas as criaturas que estão dentro de nós. Nem porque ele obedece às minhas ordens, ou eu obedeço às ordens dele, eu sou mais. Isso é tudo temporário, é só por um tempo. Daí que eu tenho que me colocar da forma que eu gostaria de ser atendido. Não é? Então, se pôr no lugar do outro, ter humildade, aceitar as dificuldades, mas buscá-las, corrigi-las à medida das minhas forças. Então, isso todo dia eu devo buscar. A humildade nos tira das alturas e nos põe os pés no chão. Aliás, a palavra humildade tem sua raiz etimológica no vocábulo grego homos, que significa terra. Humilde, portanto, é aquele que não se sente superior a ninguém, pois ele tem os pés no chão, como espíritos em construção. Ainda temos a boa parcela de inabilidade e ignorância, e aquilo o que não é nenhum demérito. Isso não nos diminui, pois o erro não nos define. O erro é apenas a fotografia que retrata a nossa condição num determinado momento de existência ou da existência, mas que não define aquilo em que poderemos nos transformar segundos depois. Então, quando a gente descobre as nossas capacidades, somos capazes de, mesmo num aspecto dificultoso, usando de humildade. E aqui me detive numa situação assim, que toda vez que a gente acha que é mais que alguém, ou mais que as situações, ou em termos gerais, mais as situações mostram que a gente realmente não é. Né? Já é um primeiro momento, no momento que eu pensar que eu sou mais que qualquer outra pessoa, eu não estou sendo. Está me faltando a principal virtude, que é a humildade. Eu reconhecer. Por que eu estou julgando? Se eu estou num planeta onde que as criaturas são muito parecidas. E será que eu caí num barco errado? Né? Estou num sistema equivocado? Erraram o meu passaporte para essa terra? Então todos nós temos necessidades muito parecidas e por isso que estamos aqui. Ser humildes até quando a garganta aqui é falhada. Depois de passarmos pela porta da humildade, ufa, já fizemos um grande avanço. Estaremos diante da porta da inteligência e não nos será exigido qualquer conhecimento acadêmico. Basta a reflexão sobre o que aprendemos com nossos erros. A maioria de nós costuma apenas ficar se remoendo em culpas pelos equívocos cometidos. Não adianta muito, pois a culpa costuma nos deixar na prisão. Jesus afirmou que a verdade nos
motivações internas tivemos para agir daquela forma? Não são perguntas tão fáceis de serem respondidas, pois exigem certa introspecção, mas são fundamentais, porque funcionam como uma endoscopia da alma, sem a qual ficaremos sem o diagnóstico dos nossos males e, portanto, sem as chances de cura. Aqui, curiosamente, porque depois de um certo tempo o nosso corpo mostra algum tipo de anomalia, e eu, naturalmente, como humanamente sou, né, e a idade já está um pouco avançada, alguma anomalia aparece no meu sistema. E aí uma coisa que eu sempre abominava era essa endoscopia. Não fiz ainda, está alinhado com o gasto. Entendem? Mas essa endoscopia espiritual, todos nós podemos fazer. Porque a análise daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vibra, da forma que a gente encara a vida, são diagnósticos que a gente sabe quais as dificuldades orgânicas que acabam vindo, ou quais circunstâncias que nos trancam as possibilidades perante a vida. A gente conhece, ninguém conhece mais nós do que nós mesmos, se nós quisermos a fundo nos conhecer. Queremos saber as causas das nossas dificuldades? Podemos buscar nos nossos procedimentos, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente vibra no nosso dia a dia. Porque isso é inteligência, a gente se proporcionar o melhor. Porque na medida que eu me analiso, eu sei as causas da minha dificuldade, eu vou ser mais inteligente para neutralizá-las antes. Há pouco ainda eu senti um desconforto, mas então, será que eu estou me precavendo ou tendo os cuidados necessários com a minha alimentação? Fora os procedimentos mentais, eu estou me reformulando com tudo aquilo que eu estou aprendendo? Então é a endoscopia espiritual, porque nós somos seres espirituais vivendo no corpo. O que manda, vamos dizer assim, que a gente sempre pergunta, chega num local, quem é que manda aqui, quem é que decide? E quem decide as situações nossas somos nós. Olha, eu quero um caminho melhor, eu quero um caminho mais suave, eu quero aprender com as circunstâncias que me mostram o que está vindo, por quê, né? E qual é a finalidade. Sempre é o nosso melhoramento e não a nossa derrocada, a nossa prisão, como falou anteriormente ali. Que na medida que a gente fica fechado numa culpa por qualquer situação, a gente se aprisiona, a gente não se vê capaz de superar situações, não vê perspectivas de um sentimento mais adequado em relação a nós mesmos. Eu falei isso várias vezes, até o sentimento do amor em relação a nós mesmos. O quanto a gente precisa nos entender, nos amar e não nos torturar por equívocos passados, por situações que já ocorreram. Então, o que eu posso fazer para ser melhor a minha caminhada? Isso somente nós vamos nos dar, né? Outras pessoas agregam, ajudam, mas só a parte delas, porque a nossa tem que ser por nós mesmos, perfeita, um sentimento de amor próprio, né, de buscas essenciais, capaz de viver sem as outras e tudo mais.
deixarmos a sonda mostrar o que carregamos por dentro, chegamos a mais diversas conclusões. Sendo as mais comuns, agimos por imprudência, inexperiência, insegurança, desatenção, medo, inveja ou mesmo por falta de sensibilidade em relação ao outro. Aqui eu fico com o Chico Xavier, diz o autor. Cada pessoa se encontra num degrau de maturidade espiritual. Não creio que alguém haja deliberadamente no mal. Os nossos erros são oriundos de nossas limitações. E essas limitações devem ser vencidas, quebradas as barreiras, passados os degraus, não é? Pela nossa força de vontade. Nós não somos aquilo que somos hoje. Ou se hoje está um aspecto dificultoso, mas eu posso mudar isso através da minha expectativa boa em relação às coisas que virão a acontecer. Então isso tudo depende de mim, do meu foco gerador. Focar naquilo que realmente eu quero. E naquilo que eu quero, além ainda tem a vontade ou aqueles projetos fundamentais que nós abraçamos antes de vir. De sermos solidários com aqueles que andam juntos. Porque à medida que a gente compreende, a gente auxilia, a gente diminui muito os nossos próprios tormentos, as nossas dificuldades, aqueles remorsos por erros praticados. Quem não os fez aqui, até esse momento onde nós estamos vivendo? Mas quantos deles serviram como degraus de aprendizado para a nossa vida? Eu noto em todas as criaturas que nos aspectos mais dificultosos da existência é que se fortalece, que se busca meios e caminhos aos quais a criatura nem achava capaz de se superar e seguir adiante. Então nunca se esquivem diante das provas que se mostram de pessoas difíceis ao contato, mas tem um olhar que é ali que está o ponto-chave, dá para se dizer assim, para nós crescermos. À medida que eu consigo admitir que a criatura é daquela forma e que eu também sou, que às vezes não é somente, eu sempre ponho esse ponto, que não é somente nós que somos um outro, é a dificuldade para nós. Mas se ele ressona em mim, é porque eu também tenho essa dificuldade. Então atraímos conforme somos e aprendemos com todas as criaturas que estão junto de nós. Então que possamos cada vez mais ter esse uso dessa inteligência também. Saber as causas e sanar, viver melhor. Porque a gente, como eu estava falando, depois que a idade pega, ou antes também, dependendo da dificuldade de cada um, a gente deve valorizar mais a própria saúde do corpo, da mente, do espírito e agir com maturidade. Depois de olharmos para as pedras das quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez, e vão surgir. E quando isso acontecer, nós as identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já saberemos na carne que elas nos machucam. Essa é a terceira porta que nos põe devidamente em liberdade, a porta da maturidade, que somente se abre
quando nós decidimos a vencer as limitações que já nos levaram ao erro. A maturidade. Então a gente sabe, e uma coisa assim que não alivia para ninguém, que as provas elas não vão cessar no nosso circuito evolutivo. Vai ter sempre etapas que vão exigir mais e mais de nós. Porque o Criador não quer que a gente fique estagnado em um ponto. Eu superei, eu consegui passar por essa dificuldade. Pode nem ser somente naquilo que a gente já teve algumas provas, algumas etapas, mas em tudo aquilo que a gente deve se trabalhar vai ser testado as nossas condições, os nossos melhoramentos. Por isso que se diz que nós estamos vivendo em provas e expiações. A gente expia o passado delituoso, que a gente praticou algumas obras não boas, mas vem com o intuito de melhorá-las. As provas são para ver como é que nós estamos. Estudamos bem o conteúdo, passamos bem nesta prova. Porventura alguém está passando, todos nós estamos passando de alguma maneira, de algum tipo de provação. Mas isso é para ver se as experiências vividas anteriormente serviram para criar uma força além, uma fé mais resistente. Ou nós estamos da mesma forma, não buscamos fortalecê-la. Então isso é que o ensinamento da maturidade. Todas as experiências que a gente já passou, as provas, as expiações, circunstâncias boas, outras nem tanto, mas todas elas contribuíram para que hoje a gente tenha uma estrutura melhor, muito melhor. Por mais que a gente não note, claro, existem pontos que exigem mais de nós. É o que a gente falou lá no início, a humildade de reconhecer as nossas próprias necessidades. Para chegar ao ponto da maturidade de a gente saber que tudo passa, tudo se nivela, tudo se reconstrói, tudo se fortalece. E o fruto de todas essas experiências é um espírito mais depurado. Ao deixar esta vida, o que vocês acham? Não. Ao usufruir já perante esta vida. A gente já usufrui essa experiência. Esse melhoramento já estamos aqui. Esses são os bens que o Cristo nos falou que a traça não come, a ferrugem não corrói. Que a gente vai ter junto de nós sempre. Não vai ser somente para depois. Depois a gente vê. E aí o espírito liberto vai estar com uma visão maior. Como é que ele se saiu nesta experiência física? Que é temporária, logo passa. E o que permanece é o espírito. Ele vai vir com novas expectativas, galgando novas expressões para o futuro, bem mais elevadas, ou ele vai seguir nessa trajetória? Isso tudo são indagações para um futuro. Mas para hoje, a gente sabe que se faz nesta vida, a gente não se perde. De melhoramento interno, íntimo, amor ao próximo, amor ao semelhante, amor a si próprio. Porque toda modificação, todo melhoramento, ele repercute, ele agrega, ele ajuda, ele auxilia, faz bem para quem faz e para quem recebe também. E para quem recebe vai fazer também. Isso vai contagiar ao ponto de nós chegarmos num mundo melhor, quando esse amor for a ações de todas as pessoas, a gente vai ver o que é viver num sistema melhor. E ainda não é a felicidade completa, mas é a aurora, é aquele se sentir-se bem, é nós estarmos compenetrados das nossas responsabilidades e a consciência leve perante o nosso Pai Criador. Que é o melhoramento somente. Ele não está nos castigando, Ele
está nos dando a oportunidade de estarmos com os nossos parecidos, os nossos semelhantes, para que nós nos ajudemos a construir esse mundo melhor dentro do nosso íntimo. Não é nenhum status, não é nem aquele papel de parede bonito, mas é na intimidade nós estarmos bem, construindo o mundo melhor que nós sonhamos e que ele vai se reconstruir sim, a partir dos nossos